Eu, Dimitri Lima, junto com Carol Madeira, vamos abordar uma das principais despesas realizadas pelos governos, o gasto com pessoal. O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará, está no ar. Olá, ouvintes! O Tribunal de Contas do Estado do Ceará publicou no início de abril uma nota técnica com orientações aos gestores públicos, estaduais e municipais sobre as novas regras envolvendo a despesa com pessoal. Essas novas regras dizem respeito a um regime especial que oferece prazo de 10 anos para que os poderes e órgãos públicos reduzam o excesso de gastos com pagamento de pessoal. Este prazo passa a valer em janeiro de 2023. É importante explicar, Dimitri, que já existem normas sobre o gasto permitido com pagamento de pessoal. Tudo isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E os tribunais de contas têm um papel muito importante em acompanhar o cumprimento desta norma. Mas vamos fazer como Jack, vamos por partes. Sabemos que os governos são os principais responsáveis pela oferta de serviços públicos, como educação, a saúde, segurança, lazer e transporte, por exemplo. E para oferecer estes serviços, é necessário o pagamento de profissionais, já que não tem sentido escola sem professor e muito menos hospital sem agentes de saúde. Portanto, uma das principais despesas das gestões públicas é com pessoal. De forma bem geral, a despesa com pessoal envolve o pagamento de servidores públicos. Por ser uma importante despesa, a LRF estabelece o quanto pode ser direcionado para o pagamento de pessoal e define as penalidades aplicadas em caso de descumprimento do limite com esse tipo de gasto. Tem estudos em administração pública, Carol, que afirmam que a LRF surgiu em um contexto de aplicação ineficiente dos recursos públicos e acúmulo de dívidas por governos do país, incluindo os estados e municípios. E estes problemas de gestão financeira muitas vezes iam passando assim, de governo a governo. Com o objetivo de estabelecer equilíbrio fiscal, a LRF, criada no ano de 2000, inseriu limites de gastos, já que anteriormente os responsáveis pela administração pública tinham mais liberdade para direcionar o orçamento do governo. Os municípios, por exemplo, podem usar 60% dos seus recursos em pagamentos de pessoal. Para fazer esse cálculo, utiliza-se como parâmetro a receita corrente líquida, a RCL. Quando esse limite está perto de ser atingido, o Tribunal de Contas emite um alerta para os gestores de órgãos ou para o poder público. Caso esse mesmo órgão ou poder público ultrapasse o limite máximo, é oferecido um prazo para regularizar a situação. São 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses. Tem uma reportagem publicada no nosso portal do TCE Ceará de 2017, apontando que 83 prefeituras cearenses, ou seja, quase a metade, haviam extrapolado o limite de gastos com o funcionalismo público. A reportagem ainda afirma que, a partir de levantamento feito pela Secretaria de Controle Externo, as despesas com pessoal nas 184 prefeituras são crescentes e aumentaram mais de 7% no período de 2015 para 2017. Seguindo aí o mesmo contexto, matéria publicada neste ano, em 12 de abril, no Diário do Nordeste, indica que 79 prefeituras do Ceará descumpriram a lei de responsabilidade ao extrapolar o orçamento com folha salarial. Os dados também são do TCE, referente a 2021. Vocês podem observar que o tema com gasto de pessoal não é nada simples. Exatamente, Dimitri. Nessa reportagem que citei do Diário do Nordeste, foi ouvido o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Joseph Vasconcelos, que explicou quais os 2 caminhos para as prefeituras não extrapolarem as regras da LRF: aumentar os recursos, ou seja, as receitas públicas, ou então reduzir os gastos com pagamento de pessoal. Por outro lado, viu, Carol, o pesquisador argumenta ainda que não é tão simples diminuir a folha de pagamento, já que é preciso ter segurança de que a redução de profissionais em determinada área vai manter o nível de atendimento satisfatório à população. Ao levar em consideração as limitações das prefeituras em aumentar a receita, Vasconcelos afirmou, abre aspas, os municípios não podem abdicar essa pouca receita de competência dele. Não podem estar concedendo isenções tributárias e também precisam evitar que haja inadimplência no IPTU, por exemplo. Vai ser com base nessa receita que os gestores irão estabelecer esse nível de gastos. Fecha aspas. Sobre os desafios das gestões municipais em manter os gastos, vamos ouvir Helder Diniz, que é assessor jurídico da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRESE. Bom, falar sobre redução de gastos com o pessoal
faz necessário pontuar que para o desempenho das múltiplas atividades impostas ao poder público, de um modo geral, é necessário o emprego de um número considerável de pessoas, servidores públicos, de modo que os gastos com o pagamento desses servidores representa grande parcela na despesa dos entes públicos. O limite de gastos com pessoal pela administração pública, União, Estados e municípios, é imposto pela Constituição Federal e disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como objetivo principal, claro, o controle das finanças públicas, com especial atenção ao planejamento e à transparência quanto ao emprego destes recursos, né? Uma vez que esse limite de gasto é calculado com base na receita corrente líquida do ente público, que em suma é o produto da arrecadação do ente, deduzidas as transferências legais, situações que impactem na arrecadação podem levar a um comprometimento maior do limite de gasto com pessoal. Não raro, as gestões municipais, por mais equilibradas que sejam, se veem diante do dilema da queda de arrecadação e crescimento da demanda populacional por serviços públicos, ou mesmo diante da ampliação de despesas com pessoal que lhes são impostas, como a fixação de pisos nacionais, por exemplo, para determinadas categorias profissionais, que, sem questionar de modo algum o merecimento dos profissionais, impactarão diretamente na remuneração de servidores municipais, estes remunerados pelos cofres públicos dos municípios, os cofres municipais, e de maneira inevitável ampliará os gastos com o pessoal. Desse modo, a redução de gastos com o pessoal é uma tarefa complexa para a administração pública de modo geral, e trazendo a questão para os municípios, que, via de regra, têm uma menor capacidade de incrementar suas receitas, comparadas à União e aos estados, além de situações inesperadas que reduzam a arrecadação e importem, por consequência, em um maior comprometimento do limite de gastos, a prestação dos serviços públicos invariavelmente depende do emprego de pessoas que se realizam para a sua realização. De maneira que o número de servidores públicos constantemente necessita de ampliação para o atendimento das demandas populacionais, em constante crescimento. As remunerações desses servidores sofrem atualizações, como mencionamos, ao longo do tempo, e muitas vezes a arrecadação não acompanha esse crescimento das despesas, o que, evidentemente, impacta no limite de gastos e dificulta ainda mais essa redução, uma vez que a tendência é sempre de ampliação. Nos últimos anos, a LRF tem passado por alterações. Uma dessas mudanças foi feita por meio da Lei Complementar 178 do ano passado, que trouxe novidades sobre o prazo para readequar o excesso de gastos com folha de pagamento. O prazo agora é de 10 anos. O Tribunal de Contas do Ceará publicou recentemente a nota técnica número 1 de 2022, que explica todas essas mudanças, conforme informa o assessor executivo de fiscalização da Secretaria de Controle Externo, Elano Lima. Primeiramente, convido aos interessados que acessem nosso site para terem acesso à nota técnica número 1 de 2022, que ela vem tratar sobre a Lei Complementar Federal 178 de 2021, que estabeleceu, dentre outras medidas, um regime especial de recondução aos limites de despesa total com pessoal, que tem previsão na LRF. Então, a SESEX, que é a Secretaria de Controle Externo, no intuito de orientar os municípios, os jurisdicionados, elaborou essa nota técnica trazendo quais municípios estão sujeitos a esse regime especial. Com base nas informações do SIM, que é o Sistema de Informações Municipais, que é prestada, que são prestadas informações pelos municípios, foi elaborado o cálculo e a partir de então foi verificado quais municípios estão sujeitos ou não a esse regime especial de recondução. Conforme esta nota técnica, 43% dos municípios cearenses realizaram gastos com pagamento de pessoal acima do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, estes 79 municípios terão que seguir as regras do regime especial de recondução, que o Elano citou. É importante frisar que essa Lei Complementar Federal 178 previu que ao final de 2021 fossem verificados quais municípios estão com um percentual acima, para que a partir de 2023 fossem adotadas medidas para recondução. Foi previsto um prazo um pouco maior de 10 anos, muito em razão por conta das dificuldades enfrentadas pela pandemia. Então a gente trouxe essa nota técnica, a gente realmente frisa que deve ser acessada para verificar as medidas que estão lá previstas e a metodologia que foi aplicada
e as consequências para os municípios. Então, gente, uma das principais informações desse novo regime é o prazo maior para que os entes públicos possam readequar os gastos com o pessoal. Elano ainda frisou muito bem isso nas explicações para o Conexão Cidadão. Foi identificado 79 municípios que estavam com a despesa total com o pessoal acima dos limites previstos na LRF. Então, esses municípios, de acordo com a citada Lei Complementar 178, eles vão dispor de 10 anos para se readequar. A partir de 2023, próximo ano, eles vão ter que reduzir no mínimo 10% desse excedente, utilizando diversos instrumentos, dentre os quais podemos citar a redução dos contratados temporários, a redução das despesas com gastos de pessoal comissionado, funções de confiança, e até que ele consiga se restabelecer, se ele descumprir esse prazo, ele fica impedido de contratar pessoal, de conceder aumentos, reestruturar carreiras. Então, ela foi pensada, essa lei, para dar um prazo maior, para dar até um regime especial para que os municípios consigam realmente se readequar. E em sendo readequado, como foi previsto, no mínimo 10% por ano, se for readequado antes, a partir de então, os municípios já entram na regra geral do artigo 23 da LRF. A situação dos municípios inseridos nesse regime especial será acompanhado pelo TCE Ceará de perto. E se antes desses 10 anos o órgão ou o poder público conseguir colocar em ordem os gastos com o pessoal, este passará a seguir as regras normais com relação a esse tipo de despesa. A nota técnica do TCE Ceará informa que 105 municípios estão em situação regular em relação aos gastos com o pessoal. Elano explica qual regra estas gestões devem continuar a seguir. Por outro lado, os municípios que estão em situação regular, verificada ao final de 2021, esses se sujeitam integralmente às previsões da LRF, artigo 23, o artigo 22 e os demais. Então, esses não têm qualquer influência, né? Não vai ter nenhum impacto as previsões trazidas por essa lei complementar, a 178. Para divulgar a nota técnica número 1 de 2022, a presidência do TCE Ceará publicou o ofício circular no Diário Oficial Eletrônico. A nota técnica está disponível no portal do TCE Ceará. Com as notícias direto da redação, com Ellen Vasconcelos. Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. Na última quarta-feira, dia 20, o TCE Ceará realizou o primeiro encontro de governança institucional no plenário do edifício 5 de outubro, com transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube. O evento promoveu debates sobre ações relacionadas às áreas jurídica e contábil que são desenvolvidas pelo Tribunal, destinada a órgãos jurisdicionados, entidades de classe, além de gestores e servidores da Corte. Alguns dos temas contemplados no evento foram liderança e estratégia organizacional, gestão de riscos, sessões ordinárias presenciais, o plenário virtual, questões referentes ao manual de redação e organização textual, as espécies processuais utilizadas pelo TCE e aos ofícios circulares e notas técnicas, além de temas ligados à acessibilidade, confiabilidade, inovação e celeridade. Além de fortalecer a transparência da instituição e a interação com a sociedade, o encontro promoveu um debate com os participantes para coletar sugestões sobre os serviços prestados pelo TCE que estejam ligados às necessidades dos participantes e às expectativas para o biênio 2022-2023. Encerro por hoje, até a próxima. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse programa. Se tiver com dúvida ou alguma sugestão de tema para o nosso programa, envie um e-mail para a gente. Anota aí, o nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. O programa Conexão Cidadão é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.